Olá, tudo bem? Bem-vindo, prazer ter você aqui, novamente aqui para a gente conversar sobre alguns assuntos interessantes. E desta vez, nós vamos falar sobre a equipe de transição do governo Lula. Você viu? Você está acompanhando? O que está acontecendo? Que espalhafato, rapaz! E eu já quero te pedir para você clicar ali no dedinho do gostei, para dar aquele apoio para a gente, para você compartilhar com os amigos. Se você não é inscrito, estamos precisando de inscritos no canal. Então clica lá na faixinha lá de inscrever, você se inscreva, ative o sininho para ajudar a gente aqui, tá bom? Estamos bem animados para fazer muitos vídeos legais aí nesse período que se segue. Olha só, o Lula, a equipe de Lula, a esquerda, ela tem, vamos dizer assim, um projeto de poder já pronto, já está pronto. Isso não é coisa de Brasil, não é coisa de Lula, não, isso é coisa da esquerda no mundo. A esquerda no mundo ela tem um projeto pronto. Então, as pessoas às vezes se enganam, ou sei lá, nós estamos vendo aí muitas pessoas tentando participar da equipe de transição e elas vão sendo excluídas, vão caindo fora, vão espanando. Por que será? Olha o que o Bolsonaro dizia. Se a esquerda voltar, nunca mais deixará o poder no Brasil. Isso foi o que disse o Bolsonaro. E aí a gente fala assim, Bolsonaro é porque é político, é de direita. Antes de qualquer coisa, Bolsonaro é um ex-capitão do Exército, é um capitão da reserva do Exército, 28 anos de parlamento brasileiro, é um ex-paraquedista das forças militares do Exército, então assim, é um homem preparado, um homem que conhece de guerrilha, um homem que conhece de estratégia. E quando ele fala, ele não fala por projeto pessoal de poder. Eu sinto que ele fala com conhecimento de causa. Olha aí o que está acontecendo nos bastidores da equipe de transição. Só uma informaçãozinha aqui, você sabe quantas pessoas tinha na equipe de transição do governo Bolsonaro? Eu trouxe aqui uma matéria da época, falando sobre a equipe de transição do Bolsonaro, olha só. Ela é maior, né? Eu trouxe só essa parte aqui. O Diário Oficial da União trouxe nesta segunda-feira, 5 de novembro de 2018, 27 nomes, 27, memorize esse número aí. 27 nomes que farão parte da equipe de transição do presidente eleito Jair Bolsonaro. Destes 22 serão remunerados e 5 são voluntários. 22 remunerados, vão ganhar dinheiro para isso, e 5 são voluntários. Seguindo, a lista inclui os ministros anunciados Paulo Guedes, General Augusto Heleno, veja que um é economista, outro é general de exército, Marcos Pontes, da Ciência e Tecnologia, que é um cientista, além de especialistas de diferentes áreas, como Marco Cinta, tributação, um dos maiores defensores do imposto único. Aí você veja que isso aqui era uma característica do governo Bolsonaro, de ser um governo técnico. Ele enxugou o máximo possível 27 nomes técnicos, especialistas nas áreas, e desses 27, 22 eram remunerados. Aqui entre nós, sabe quantos tem na equipe de transição do Lula? Chuta. Quase 300. Quase 300 pessoas. Então, de 27, né? 22 remunerados, mas 27 ao todo. É o que está dizendo aqui o site 360, para quase 300 pessoas. Eu acho que isso aqui dispensa qualquer comentário. Dispensa qualquer comentário. Sem contar que o Bolsonaro eram técnicos. A equipe de Lula, nós vamos ver aqui agora o que está acontecendo com ela. Olha aqui, ó. O Globo, notícia do Globo. Da Globo, é da equipe Globo. Integrantes da transição de Lula competem por espaço, de olho em projetos eleitorais e pessoais. São técnicos? Não. As raposas
voltaram ao galinheiro. Enquanto os trabalhos da equipe de transição ainda engatinham e Luiz Inácio Lula da Silva não define quem serão seus ministros, integrantes de grupos temáticos têm travado uma intensa disputa de bastidores por espaço, com quedas de braço velada por protagonismo. Eles querem aparecer. O pano de fundo é a tentativa de aliados do presidente eleito de se cacifarem para assumir postos chaves na nova gestão. Cada um pensando em si. Nada de Brasil, zero. A competição não se dá apenas nas áreas com orçamento robusto, mas também em pastas que geram visibilidade e dividendos políticos, como meio ambiente, cidades e cidadania. O interesse, em alguns casos, é ter uma vitrine que possa levantá-los para futuras disputas eleitorais. Brasil, zero. Cada um pensando em si, cada um pensando no seu bisaco. Essa é a equipe do Lula. Bem-vindo. Continua aqui, ó. Partidos aliados de Lula cobiçam cargos estratégicos de segundo escalão. Eles não estão querendo só os cargos de primeiro escalão. Estão querendo tudo, abraçar tudo, é a equipe. Olha, eu estava vendo um comentário que fala assim, o que há de errado? A equipe venceu, é natural eles quererem assumir os cargos. Seria, se fossem técnicos. E se não fossem tantos. É muita gente para repartir o bolo, gente. É muita gente para repartir o bolo e não vai sobrar nada para o povo, não. É muita gente pensando em si e zero Brasil. Partidos aliados de Lula cobiçam cargos de segundo escalão. Quando Lula era candidato, muita gente o apoiou, os empresários o apoiaram, fizeram cartinha de apoio, os economistas, todo mundo apoiou. Eu volto a dizer aqui, não sei confiado em quem. Gente, quem tem sã consciência, quem une o tico no teco e apoia a esquerda tem algum problema de compreensão, só pode. Ou tem interesses pessoais, ou não está compreendendo a complexidade do que é a esquerda. Aliás, complexidade não, a esquerda é bem simples, ela tem um plano simples e reto. E muitos economistas apoiaram. E agora que ele montou a equipe, começou a mostrar quem de fato realmente ele é, que não está ligando para teto de gasto, que já propôs a PEC do rombo de 200 bilhões de reais que ele quer. E aí o mercado ficou louco. Começou a despencar a bolsa, aumentar o dólar. Só com essas falas dele. Imagine quando ele começar a colocar a mão na massa. Imagine se ele chegar a tomar posse, o que vai acontecer com a gente. Então, 3 economistas eles fizeram uma carta para o Lula. Olha aqui, ó. Escrevemos a carta porque estamos bastante assustados. Os economistas estão assustados com o que estão prevendo. Estão assustados com o que estão vendo. Estão assustados com os rumos que o mercado está tomando em consequência da fala do Lula. Se ele colocar em prática isso que ele está falando, eles realmente se assustaram. O economista Edmar Baixa conta porque ele, Armínio Fraga e Paulo Malan, que apoiaram o PT na eleição, divulgaram um texto de alerta a Lula. O economista Edmar Baixa, de 80 anos, o cara deve saber o que faz, né? O economista Edmar Baixa, de 80 anos, um dos pais do Plano Real, naquele tempo lá do Fernando Henrique, assumiu ao lado dos colegas Armínio Fraga, ex-presidente do Banco Central, e de Pedro Malan, ministro da Fazenda do governo FHC. Veja que são economistas acostumados a transitarem, a trabalharem, a assumirem pastas econômicas no governo federal. Todos tucanos, todos do PSDB, uma carta divulgada na quinta-feira, 16/11, em que, na prática, eles dão um puxão de orelha no presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. A intenção é alertar mesmo, presta atenção, do jeito que está não vai dar, vai afundar tudo, vamos morrer todos afogados. O trio apoiou o petista nas eleições. Os 3
fizeram L. Ficou, porém, bastante assustado, diz Baixa, com as declarações de Lula contra o teto de gastos e com a nomeação de integrantes da equipe de transição do governo. Com a nomeação de integrantes da equipe de transição. Por quê? Não tem técnico. É só apadrinhamento político, é só botar os compadres, os companheiros. O Brasil que se... Manifestações que permanentemente têm provocado altas no dólar e queda na bolsa de valores. Consequência do Lulinha. Recebendo essa carta, Lula lendo essa carta, entende-se que ele poderia ter pensado assim, realmente eu estou precisando ouvir conselhos porque eu falei muita besteira e o dólar subiu, a bolsa despencou, então eu tenho que pegar mais calma. Foi, né? Foi? Você conhece o Lula? Olha aqui, ó. Ninguém tem autoridade para falar de política fiscal comigo. Ninguém tem autoridade de falar de política fiscal comigo. Eu sou o cara. O mínimo para um cara que se igualou a Jesus Cristo, um cara que diz que não tem uma viva alma nesse mundo mais honesta do que ele, é o mínimo. Claro, né? Afinal de contas, é o Lula. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta sexta-feira 18 que às vezes fica chateado quando lhe questionam qual é a sua política fiscal. Não me digam o que é política fiscal, eu não quero saber de nada, eu sou eu, rapaz, eu sou Lula. Quero ninguém me dizendo o que eu tenho que fazer, não. É ditador, assim agem os ditadores. Eles destroem todos os seus oponentes. É próprio dos ditadores reinarem sozinhos. Eles não querem pessoas dizendo o que eles têm que fazer. É só olhar nos países governados pela esquerda. O que fez a Venezuela, o que está fazendo a Colômbia, o que está fazendo o Chile, o que está fazendo a Bolívia e a Nicarágua. É só olhar. Só não vê quem não quer. Só não vê quem fica acreditando que Lulinha é paz e amor. Até o comandante da transição, o gerentão da transição, que é o vice-presidente, o Geraldo Alckmin, já está se sentindo assim meio estranho na equipe dos petistas. Já está se sentindo um peixe fora d'água. Muito embora ele sendo o chefe, o vice-presidente, o coordenador da equipe de transição. Olha aqui, ó. Acompanhe comigo aqui o raciocínio, a matéria do Globo. Do Globo. Gerentão da transição, Alckmin deve manter protagonismo no governo e lida com desconfiança de alas do PT. Já estão pensando assim, quem é esse cara? O que é que ele está fazendo aqui? Ele não faz parte da panelinha. Desde a instalação do gabinete do qual é coordenador geral, Alckmin tem sido elogiado por colegas pelo seu perfil executivo reconhecido, inclusive dentro do núcleo duro do PT. Por outro lado, setores do partido veem com desconfiança o destaque dado ao ex-tucano. Ora, estão dando muito destaque para esse cara, que ele nem é petista, ele não faz parte da panelinha. Temendo a possibilidade de o vice se cacifar como sucessor de Lula em 2026. Já estão preocupados com a eleição de 2026. Esse é o PT. O que poderia inviabilizar nomes da própria sigla. Entenderam? Estão preocupados. Olha. Nós queremos nos perpetuar no poder. De repente, esse Alckmin aí, ele consegue se destacar e vai tomar nossa vaga aí. A vaga de alguns dos nossos, no mínimo. Também, petistas também acreditam que mais cedo ou mais tarde haverá conflitos por visões antagônicas que o político do centro possui, o Alckmin, em relação à legenda em áreas como economia, segurança pública e agricultura. Essas são as partes que o PT é bem radical. E o Alckmin, como ele tem uma visão de centro, ele tem visões diferentes. E o PT é radical, o PT não aceita intervenções externas no seu projeto, que é único, como eu disse no início. O projeto do PT ele é um projeto único, não só para o Brasil, mas ele é um projeto grande de toda a América Latina, quiçá do mundo. Então, pelo que dá para perceber, nós vemos que essa equipe de transição,
apesar de estar muito inchada, muitos interesses pessoais, também ninguém está preocupado com o Brasil. Nomes técnicos estão em carência e parece ser apenas uma acomodação dos companheiros. Daqueles companheiros do núcleo duro, daqueles que têm o projeto ali comunista, socialista, assistencialista do PT. E eu fico pensando aqui, o que será do nosso país? Ninguém quer que o nosso país vire uma Venezuela. E aí o que nos resta é torcer para que o nosso Senado, a Câmara dos Deputados, o Congresso em si, eles sejam uma barreira de contenção para o desvario, para o desmando, para a destruição que a esquerda venha querer causar em nosso país. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família.